meus amores, olá eleitos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar a sua vida, sua semana, sua casa. Eu quero já iniciar profetizando uma semana de virada de chave, uma semana de abundância. Nós estamos debaixo dessa palavra, eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Que seja uma semana de abundância da parte do Senhor para a sua vida. Que você viva abundância em todas as áreas da sua vida. Que você presencie portas abertas. Que você presencie abundância em alegria. Que você presencie abundância em paz. Que Deus derrame sobre você, sobre a sua casa, sobre seus projetos, a abundância. O que é abundância, né, Ana? Algo a mais do que esperar. Será uma semana que você vai viver o algo a mais do que o esperado. Você crê nessa palavra? Deus fará você viver o algo a mais do que o que estava sendo esperado para essa semana. Você recebe isso em nome de Jesus? Já recebe. Será uma semana de abundância da parte do Senhor para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Bom dia, meu amor! Bom dia, paz! Tudo bem? Tudo bem, que alegria te receber aqui. Gente, essa é a Fabi. Eu já apelidei de Fabi, não sei nem se eu posso. Mas já Pode. apelidei. Que Você Deus possa pode tudo. continuar te abençoando, Fabiola. Olha que alegria te receber aqui. Você tem sido uma inspiração, uma referência nesse tempo. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoando todos os seus projetos, fazendo fluir a cada dia mais, nele, para ele, por ele. E eu quero que você fique à vontade para entregar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, viu? Deus te abençoe. Amém. Eu tô com tanta luz, né? Acho que eu exagerei aqui no meu. Eu tava com medo de estar escuro e tô agora amarela aqui de tanta luz. Tô sem ajudante aqui. Mas a paz do Senhor, missionária Nayana, que Deus te abençoe. Obrigado por este convite. É um prazer, uma honra para mim. Ter a senhora aí abrindo as portas do seu Instagram, da sua casa para me receber e estar com os seus seguidores. E Deus é maravilhoso, né? Ele nos reserva tempos e conexões com pessoas que estão alinhadas ao mesmo propósito, que estão conectadas com aquilo que Deus quer derramar nesse tempo, porque eu acredito muito nisso, que Deus tem escolhido mulheres para derramar no coração dessas mulheres aquilo que está no coração dele. Então eu me sinto muito honrada por participar dessa live aí juntamente com você e com seus seguidores. Amém? Amém. Honra nossa. Amém. O áudio tá bom? Tá dando para Tá ótimo, perfeito. Pode ficar à vontade. Amém. Então, para quem não me conhece, eu sou a Fabiola, meu sobrenome é Rezende Fialho Pacheco. E Deus colocou no meu coração há um tempo para eu usar as redes sociais para falar sobre algumas coisas que têm atrapalhado a vida das mulheres, algumas ideologias que têm afastado as mulheres do propósito de Deus, do propósito que Deus tem para elas. Então, o meu trabalho nas redes sociais é mais resgatando isso e mostrando que muitas ideologias não são compatíveis com a palavra de Deus, não são compatíveis com o cristianismo e tentando mostrar o caminho certo para que nós possamos retornar ao propósito original do nosso Deus. Mas quando fui convidada, a palavra que veio ao meu coração está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Se alguém quiser procurar aí, no capítulo de número 8. Eu vou ler só um versículo, que é o versículo de número 47. É uma história bem conhecida. Talvez as suas outras convidadas já até exploraram esse texto, essa história. Mas é uma história que fala muito comigo. E eu tenho certeza que tem algo especial a ministrar também no coração aí de quem está conosco. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo 8, versículo 47. Diz assim: Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou
diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Essa história é da mulher que sofria com fluxo de sangue por 12 anos. A Bíblia diz que essa mulher, ela havia tentado de todas as formas encontrar a cura. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, ela havia pelejado, ela tinha ido atrás para que ela pudesse ser curada. Só que nada do que ela havia feito tinha funcionado. Mas aí um dia ela ouviu falar que Jesus estaria passando ali nas proximidades, que Jesus estava curando, alguém falou de Jesus para ela. E então essa mulher, eu penso que ela reuniu seus últimos pedacinhos ali, porque imagina, se hoje nós, mulheres, temos dificuldades até de falar sobre problemas ginecológicos, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher que tem um diagnóstico de endometriose. Eu não vou falar que eu tenho endometriose, não. Me deram um diagnóstico de endometriose e eu sei quantas dores eu sinto. Eu sei como isso é desconfortável, desagradável. Agora, imagine só uma mulher passar 12 anos sofrendo com um fluxo contínuo. Ela estava perdendo energia, ela estava perdendo vida, porque o sangue é vida. Eu imagino que ela tinha anemia, porque nós sabemos que mulheres que têm um fluxo muito intenso, até mesmo por causa da endometriose, como eu citei, essas mulheres elas acabam ficando com anemia. Enfim, ela tinha muitos problemas. Além dos problemas da cultura daquela época. Porque na cultura judaica, uma mulher, quando ela estava no período menstrual, ela era considerada imunda. Só que aí eu faço uma ressalva. Não é imunda de que você é contaminada, que você é pecadora. Não é nesse sentido. Deus estabeleceu algumas leis, até mesmo por questão de saúde, de higiene. Como naquela época era muito precário, então Deus deu a Moisés algumas diretrizes para que o povo não adoecesse. E era uma forma até também de preservar a mulher. A mulher precisava ficar isolada, mas por quê? Porque a gente sabe que no período menstrual a gente tem cólica, nós ficamos sensíveis. Então, é muito amplo, eu não vou entrar hoje nesse assunto, mas não é no sentido de que, então Deus me via como impura, não. Não é nada disso. Mas vamos lá. Então, essa mulher ouve falar de Jesus. E aí ela resolve se aproximar no meio da multidão. Ela não deveria estar lá, obedecendo à lei da época, daquela cultura. Ela não deveria estar lá, mas mesmo assim, a primeira barreira que ela vence é do próprio desânimo. Ela se enche de esperança novamente e fala, é a minha última chance. Jesus, ele pode me curar, ele está curando outras pessoas, então eu serei curada também. Então, ela rompe a barreira do desânimo. Em seguida, ela rompe a barreira daquela multidão, ela rompe a barreira daquela cultura e ela vai com todo o vigor ali, ela encontra vigor, mesmo na dificuldade, mesmo na sua fraqueza, ela encontra ainda força para ir até Jesus. Ela então decide tocar apenas na orla de Jesus. E a palavra diz das vestes de Jesus, né? E a palavra diz que quando ela toca em Jesus, Jesus sente que alguém havia lhe tocado porque dele tinha saído poder, tinha saído virtude. E Jesus para aquela multidão e fala assim, epa, vamos parar aqui porque eu quero saber quem foi que me tocou. E é tão interessante que a palavra diz que Pedro e os outros discípulos olham para Jesus e falam assim, mestre, a multidão te aperta o tempo todo. Eles estavam dizendo o seguinte, todo mundo quer te tocar. Todo mundo quer pegar nas suas vestes, quer pegar no seu cabelo, quer te tocar. E aí o Senhor agora quer saber quem foi que te tocou. É impossível saber quem te tocou. E aí Jesus diz assim, eu sei que porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus estava dizendo o seguinte, alguém me tocou diferente. Não é esse tocar que as pessoas acham que estão me tocando e que estão recebendo algo de mim. Não, alguém me tocou diferente. E aí a gente chega no versículo que eu li, que é o versículo de número 47, que aquela mulher ela não podia mais se ocultar, porque Jesus queria verdadeiramente saber quem havia tocado nele. Então ela decide revelar quem ela era e a causa do seu problema. E é aqui que é o ponto onde eu quero conversar com vocês hoje.
Quando Jesus, ele para todo mundo para que aquela mulher pudesse se revelar, na verdade, Jesus estava dando a oportunidade para que aquela mulher, ela mesma, de livre e espontânea vontade, ela se manifestasse diante de Jesus. Porque Jesus sabia, se Jesus quisesse realmente chegar naquela mulher, se ela tivesse continuado calada, e Jesus poderia, porque ele sabia de todas as coisas que estavam acontecendo. Mas ele deu a oportunidade para que aquela mulher se revelasse diante dele e diante das pessoas que estavam ali. Aqui é o ponto-chave. Nós precisamos também nos revelar diante de Jesus, para que nós possamos não receber bênçãos materiais, bênçãos nessa esfera humana, terrena, porque ela já havia sido curada. A palavra diz que quando ela tocou em Jesus, instantaneamente, ela sentiu que o sangue havia sido estancado. Então, vamos pensar, o que ela havia procurado, que era a cura, já tinha acontecido. Só que Jesus, ele nunca vai dar para nós só, por exemplo, eu estou com sede e ele vai saciar a minha sede com essa água, que mata a minha sede física, só nesse âmbito aqui terreno, material, físico, não. O que Jesus tem para nos entregar vai muito além disso. O que Jesus queria entregar para aquela mulher estava além da cura física, de estancar aquele sangue. O que Jesus estava interessado em entregar para ela era justamente a reconstrução da identidade daquela mulher. Porque quando ela se revela para Jesus, Jesus diz para ela o seguinte, ele ouve a história dela, e aí Jesus fala assim, filha. Jesus lembra aquela mulher de quem era ela. Porque ela passou 12 anos fora da família, porque ela não podia ficar no meio da sua família, fora da sociedade, do convívio social. Se ela era casada, ela precisou deixar o marido, deixar os filhos, se ela era mãe. Se ela era uma mulher solteira, era impossível constituir família. Então, muitas coisas foram arrancadas daquela mulher por causa daquela enfermidade, por causa daquela situação. Só que Jesus, ele sabia. E o que ele nos dá e o que ele queria dar para ela é sempre em abundância. Então, ele sabe que aquela mulher havia enfrentado muitas dores. E aí Jesus faz algo maravilhoso. Porque quando nós sofremos dores, traumas, perdas, a gente vai esquecendo de quem nós somos. Nós começamos a nos tornar pessoas, mulheres, às vezes amarguradas. Nós permitimos que a maldade do outro nos faz ficar armadas, sabe? Eu não acredito que existe mais ninguém bom no mundo, porque eu já fui muito machucada. A gente ouve muitas mulheres falando isso. Principalmente mulheres casadas e que foram traídas. Elas falam, eu não consigo mais confiar. Eu não consigo mais viver um relacionamento saudável. Eu não consigo mais amar. Mulheres que foram abusadas, elas não conseguem sentir confiança em mais ninguém. Então, muitas coisas que a gente vive, muitos problemas que nós passamos, vai trazendo para o nosso coração uma bagagem muito negativa. E talvez por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, do que nós cometemos no passado. Mulheres que talvez se prostituíram, mulheres que talvez se drogaram, mulheres que cometeram abortos. Talvez toda essa bagagem, esse histórico, faz com que algumas mulheres se esqueçam de quem elas são em Deus. E era isso que acontecia com essa mulher. Ela era uma mulher de dores. Ela era uma mulher ferida. Uma mulher que por onde ela passava, apontavam e diziam para ela, você é uma mulher imunda. Você é uma mulher pecadora e por isso que você está enferma e sangrando continuamente. Esses são os rótulos que nós recebemos ao longo da vida. Talvez alguém que está aqui nessa live já passou por problemas que aí, situações, por talvez elas realmente falharam, em algum momento elas caíram, elas pecaram, e por causa disso receberam rótulos. Olha, aquela é a mentirosa. Ah, aquela é a invejosa. Aquela mulher é aquela que foi traída. Ou aquela mulher é aquela que traiu o marido. Ah, não, aquela é a que cumpriu pena. Aquela ali é a viúva.
Sabe? O mundo, a sociedade vão dando rótulos para nós e nós vamos perdendo a nossa identidade. Só que aí Jesus é maravilhoso e a primeira coisa que ele fala para aquela mulher é chamá-la de filha, porque é isso que nós somos. O nosso passado não nos define. Os nossos erros não nos definem. As nossas falhas, a nossa fraqueza espiritual, a nossa fase ruim, ela não nos define. Porque Jesus ele pagou um preço tão alto por nós que o mundo, o que a sociedade coloca sobre nós, a carga que nós recebemos, os rótulos que nós recebemos, os erros que nós cometemos, eles não são capazes de pegar uma borracha e apagar e falar, a partir de hoje você não é filha. Posso ser uma filha pródiga. Eu posso, por decisão minha, me afastar de Deus, sair da casa do Pai. Mas esse Pai, ele vai estar sempre me esperando e a posição de filho sempre vai existir. Sempre vai existir. É isso que a gente tem que entender. A única hora que nós deixaremos eternamente de ser filhos de Deus é quando não tiver mais possibilidade de nós confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo pagou um preço pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Então, quando Jesus chama ela de filha, é como se Jesus estivesse falando, olha, eu vou te lembrar de quem você é. Eu vou te lembrar que você é feitura de Deus, que você é imagem e semelhança de Deus, que você está aqui para refletir a glória de Deus. E aí depois ele diz algo que é maravilhoso também. Ele disse assim, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aí talvez alguém vai falar assim, claro que ela vai ter bom ânimo agora, porque ela já estava curada. Mas será que é assim? Será que quando você perdoa uma traição, tá tudo resolvido na sua vida, sim? Será que quando você ora pela saúde, a sua saúde vem, então todos os outros problemas desaparecem? Não é assim. E Jesus sabia que quando ela saísse dessa cena, desse momento onde ela estava conversando com Jesus e sendo curada por Jesus, ela ainda assim teria que enfrentar muitos problemas. Ainda assim, voltando para casa, alguém ia olhar para ela e falar assim, será que você foi curada mesmo? Será que você ainda não está imunda? Será que a gente pode deixar você entrar? Sabe o que é isso? São aquelas situações. Será que você mudou mesmo? Será que você não é mais aquela Fabiola do passado? Será que você não é mais aquela Nayana do passado? Será que você está aí na igreja com a Bíblia na mão? Ah, não sei, duvido dessa pessoa. Sabe aquelas coisas que algumas mulheres não convertidas gostam de falar? Ah, meu santo não bateu. Tem alguma coisa errada com essa pessoa, sabe? Essa mulher ela enfrentaria esse tipo de problema. Ela continuaria e tendo que enfrentar dilemas. Ela teria que reconquistar sua família. Ela teria que reconquistar um lugar na sociedade. Ela teria que reconquistar a comunhão com os outros. Ela teria que voltar a um status de uma vida normal. E para voltar ao status de uma vida normal, demanda esforço. Por isso que Jesus fala, tem bom ânimo. O que é ânimo? É estado de espírito. É quando tudo está dizendo o contrário, é no meio da tempestade. Tá tudo ruindo, o vento, as águas estão agitadas e ainda assim Jesus está dizendo para você, tem bom ânimo. Tudo que você está vendo é um caos. É um caos à sua volta. Mas ainda assim, o seu espírito, ele precisa estar disposto. Ele precisa encontrar força para olhar para o caos e falar assim, o Deus que opera na minha vida, o Deus que liberou essa palavra, ele é muito maior do que esse caos. E com uma palavra apenas, ele pode mudar toda a situação. Então, o que eu quero que você entenda no dia de hoje é que Deus tem muito mais para te dar do que aquilo que você tem pedido. Pode ter certeza disso. Talvez nós dobramos os nossos joelhos para pedir por algo, como um trabalho, um casamento, as que são solteiras,
ou a restauração do casamento. Nós pedimos para Deus que nos dê sucesso profissional, ou que nos ajude no ministério, que derrame uma unção nova sobre a nossa vida, que nos leve a muitos lugares para pregar a palavra. Talvez essas são as orações que nós temos feito. Mas o que eu quero que você entenda é que chega um determinado momento que nós precisamos furar essa bolha e a gente precisa sair do raso e mergulhar no mais profundo. E como é que eu faço isso? Quando eu deixo de me ocultar diante de Deus. Fabiola, mas eu tô orando todo dia. Eu levanto até de madrugada. Como é que eu tô me ocultando de Deus? E a palavra diz que se eu subir ao mais altos céus, o Senhor lá está. Se eu descer nas profundezas, o Senhor também está. Então, como é que eu me oculto de Deus? Você se oculta de Deus quando você, diante dele, no momento da sua oração, quando você está naquele momento de intimidade, você e o Pai, você não se revela a ele como você precisa se revelar. Eu gosto muito de um versículo que está em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, que Jesus está ensinando os discípulos a orar. E ele diz assim: quando entrares para o teu quarto, feche a porta e revele aquilo que está em oculto, porque o Deus que vê o oculto, ele te recompensará. Jesus, ele está dizendo assim, ó, entre sem máscaras, deixe as máscaras do lado de fora, vá sem maquiagem. O que Jesus está nos ensinando é a mesma coisa que Naamã, se vocês conhecem a história de Naamã, que era um homem poderoso, um homem rico, um homem de status, um general forte, o capitão do exército da Síria, que já havia derrotado várias outras nações, o exército de várias outras nações. Ele tinha um problema que a honra que ele recebia do rei, o reconhecimento do rei da Síria não resolvia, que as suas medalhas não resolviam, que a sua roupa importante, imponente não resolvia. Ele era leproso. E apenas quando ele, ouvindo o comando do profeta de Israel, ele tira a sua roupa, ele mostra a sua lepra, ele se revela, ele não se oculta mais. Quando ele tira a sua roupa na frente de toda a comitiva que estava com ele, mergulha por 7 vezes no Jordão, é que ele é curado da sua lepra. Ele foi exposto, a mazela dele, a doença, a lepra dele foi exposta para que ele fosse curado. E é isso que eu quero que você entenda. Chega uma hora na nossa vida que as coisas não acontecem porque Deus está exatamente esperando que a gente se revele como nós verdadeiramente somos. E não é feio fazer essa oração para Deus. Não, muito pelo contrário. Ela é uma chave, uma virada na minha e na sua vida. Tem pecados que a gente começa a cuidar deles como se fossem bichinhos de estimação. Vou dar um exemplo. Você sente inveja de alguém. Você olha e você sente inveja. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu senti inveja da Nayana, vamos supor, é um exemplo. Eu senti inveja da Maria. Ela é minha amiga, mas eu tô com um sentimento de inveja. Limpa o meu coração. Você está se revelando para Deus. É isso que ele deseja. E é por isso que muitas orações não são ouvidas, não são atendidas, melhor dizendo, porque Deus, ele ouve todas. Mas o que Deus quer fazer na sua vida não é só resolver o seu problema imediato, não é só te dar uma cura física, não é só te dar um trabalho, não é só te dar um marido. Deus quer que você evolua espiritualmente. Deus quer que você receba dele virtudes, que você receba dele poder, que você seja um manancial de águas vivas. E como é que nós nos transformamos nesse manancial? Quando a gente consegue reconhecer o nosso erro, quando a gente consegue reconhecer o nosso pecado, e aí a gente confessa e entrega para Deus, e a gente sai leve, deixando toda a nossa bagagem, todo o bagulho, todas as ferramentas que o diabo tentou colocar na nossa vida para fazer com que a gente tenha ações que não glorificam a Deus, comportamentos que não glorificam a Deus. Quando a gente deixa tudo ali naquele quarto, quando a gente deposita na presença de Jesus, aí a gente sai leve. Aí a gente sai transbordando. Aí nós estamos prontas
para enfrentar as nossas guerras sem que nós sejamos desanimadas. Porque não podendo mais aquela mulher se ocultar, ela se revela para Jesus. Ela conta as suas dores. Ela fala: Jesus, por 12 anos eu sofri. Por 12 anos eu fui açoitada, eu fui jogada para fora, eu não fui aceita na minha família. Eu vivi uma segregação, eu não tive família, eu não tive filho, eu não tive marido, eu não tive ninguém. Eu sou uma mulher de muitas dores. É isso que Jesus quer que a gente faça. E aí ele nos lembra: nós somos filhas. Você é filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Nós somos herdeiras de Deus, co-herdeiras juntamente com Cristo. E isso é maravilhoso. Efésios 1, para quem está aí, vou deixar uma lição de casa. Efésios capítulo 1. Quando você lê Efésios capítulo 1, você descobre quem você é em Deus. Antes da fundação do mundo, ele já havia te escolhido. Você já existia em Deus antes da fundação do mundo. O que Deus tem para você é maravilhoso. E talvez você pense assim: mas então quer dizer que Deus já sabia de tudo que aconteceria comigo? Sim, Deus já sabia, ele já havia te escolhido, mesmo com seus defeitos, mesmo com a sua personalidade ruim, mesmo com o seu caráter distorcido, mesmo com os seus tropeços, Deus já havia te escolhido. Aí tem gente que pergunta assim: ah, então Deus que traçou esse caminho para mim? Não. O plano de Deus para mim e para você, o plano dele sempre vai ser perfeito. E todas as ações que ele traçou para nós, todas as fases da nossa vida, é para a honra e glória do nome dele. Porém, o pecado faz com que a gente tenha atitudes, escolhas e comportamentos que são diferentes da vontade de Deus para nós. Só que ontem o meu pastor deu um exemplo lá na pregação dele, e eu vou usar o mesmo exemplo porque aquilo foi muito claro. Ele disse que tem um sobrinho que é muito serelepe. E esse sobrinho corre pela casa inteira e ele é bem agitado. E daí ele viu na internet um carrinho que a criança senta no carrinho e, na verdade, esse carrinho é um aspirador de pó. Então, as mães colocam essa criancinha levada no carrinho e ele vai andar por toda a casa sem se dar conta de que ele está ajudando a mãe, que a mãe tem um propósito naquilo ali. Ele vai achar que está fazendo altas travessuras, mas ainda assim, as travessuras dele, aquela mãe vai usar para um propósito bom. E aí ele disse: assim é Deus conosco. A gente às vezes está fazendo nossas travessuras, mas ainda assim Deus é tão maravilhoso que ele pega toda essa travessura e converte em algo bom. Até os nossos erros, eles são aproveitados por Deus. Não é que Deus pactua com o nosso erro. Não é que Deus se agrada do nosso erro. Mas Deus, ele usa os nossos erros para que um fim seja alcançado e algo bom. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não é só as coisas boas, as coisas ruins também. Às vezes até os nossos erros, porque a gente comete erro conscientemente, mas também cometemos erros achando que vamos acertar e erramos. E ainda assim, Deus usa tudo isso para fazer com que o nosso caminho e o nosso propósito aqui seja alcançado. Então, o que eu quero que você entenda nesta manhã é que Deus quer que você se revele a Ele. Deus quer que você tire as máscaras, porque Ele quer sarar a sua vida. Ele quer sarar as suas feridas, os seus traumas, as suas dores. E não é só fisicamente falando, principalmente espiritualmente. Para Deus, muito mais importante é a sua salvação. E o maior milagre é o milagre da salvação. Então, Ele está interessado em fazer com que o teu espírito esteja ligado ao espírito dele. Se for para te manter enfermo, infelizmente eu preciso te falar isso, mas para que você esteja sempre conectado a Deus por causa daquela enfermidade, ele vai te manter enfermo, porque ele não quer te perder. E essa vida, ela termina. Aqui tem um dia para terminar.
Mas a eternidade não, o próprio nome diz, é eterno, é eternidade. Então é melhor a gente padecer aqui e viver plenamente lá com Ele, do que a gente ter glória aqui embaixo e depois a nossa alma se perder eternamente para sempre. Então que nessa manhã você guarde essa palavra no seu coração. Jesus, ele tem muito mais para te entregar do que apenas coisas terrenas. O que ele quer te entregar é a sua identidade de filha. É você entender quem você é, independente dos problemas, independente de quantos anos você venha sofrendo, padecendo dores. Se é 12, se é 18, se é 30 anos, se é desde que você nasceu, você tem uma vida sofrida. Não importa, eu quero te dizer que Deus, ele tem a cura para todas as suas dores, para todos os seus traumas. E ele está pedindo no dia de hoje, se revele a mim, não se oculte mais. Conte para mim quais são as suas dores. Conte para mim o que é que te incomoda. Conte para mim porque a sua alma está agitada dentro de você. É a melhor terapia. Você vai gastar dinheiro com terapia? Ok, é válido, porque o profissional, ainda mais se for um profissional cristão, ele vai te ajudar. Só que você vai gastar dinheiro quando você pode entrar para o seu quarto e fazer uma terapia com Jesus, porque é isso que Mateus 6,6 ensina. É você entrar e deitar no divã de Jesus e contar para ele absolutamente tudo que te inquieta. E eu te garanto que você vai sair leve, que você vai sair renovada, que você vai sair animada para enfrentar as suas lutas e as suas batalhas. E nunca se esqueça, o Senhor é quem peleja por você. A força que você precisa para vencer provém dele, unicamente dele. Tudo que você precisa está nele. Tudo de bom que falta em você está nele. Toda a saúde e vigor que falta em você está nele. Todos os recursos que te faltam está nele. Então, por que não buscá-lo? Por que não revelar a sua necessidade diante dele? Então, que você guarde essa palavra. Que você se lembre, eu sou filha. Eu preciso me revelar para o meu pai. E eu preciso ter bom ânimo. Porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Deus abençoe a sua vida. E eu louvo ao Senhor, louvo mesmo ao Senhor, por estar transmitindo essa palavra que queima tanto no meu coração a vocês que estão aí do outro lado. Minha amiga, que palavra, que coisa linda que o Senhor nos orientou nessa manhã. E se vale um resumo de toda a preciosidade que o Senhor nos entregou, eu já abro aqui dizendo, gente, a live vai ficar salva no meu canal do YouTube, reveja, porque Deus entregou muitas preciosidades aqui. Mas se vale um resumo, você quer viver um novo tempo, um tempo de milagre, um tempo de resgate de identidade? Você precisa se desfazer. Tem que se apresentar, tem que mostrar ao Senhor as suas feridas. Que palavra grandiosa. Fabiola, que Deus te abençoe. Que Ele continue te revelando profundidades da palavra, revelações inéditas, coisas incríveis. Em nome de Jesus, que Ele te faça cada dia mais fluir, avançar e mergulhar nele. Muito obrigada, viu? Por essa sua participação. Amém. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Gente, Deus abençoe vocês. Não me esqueçam, a live vai ficar salva no meu canal do YouTube daqui a pouquinho. Você pode rever quantas vezes você quiser, mandar o link para alguém. E não esqueçam de seguir a Fabiola também nas redes sociais e acompanhar esse ministério lindo que o Senhor está gerando através dela, tá? Ela deu um spoiler aqui do que ela trata nas redes sociais dele. Então, você que não seguia, segue lá. Fabiola, Deus te abençoe. Muito obrigada, minha amiga. Amém. Amém. Deus abençoe. À disposição, tá? Amém. Muito obrigada. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.